Olá, estranhos, tudo bom com você? Por que você tá chorando? Eu só perguntei se você tá bem. Eu, hein? Sim, gente, eu adiantei o vídeo de The 100 por um dia porque o negócio tá feio, né? Vocês sabem que quando eu adianto esses vídeos é porque o negócio foi daquele jeito. Nós vamos falar sobre o episódio 13 da 7ª temporada de The 100. Esse episódio que me deixou devastada. Esse episódio que... socorro. Um recadinho pra quem fica todo vídeo comentando: ai, ela não gostou da 7ª temporada porque ela é burra, ela não entendeu. Ai, meu Deus, que menina que só reclama. Lá. Se você não sabe respeitar quando uma pessoa tem uma opinião diferente que a sua, se você não sabe compreender, se você não tem maturidade pra entender que isso aqui, ó, tá vendo? Olhos, isso aqui que tem dentro da cabeça, cérebro, sabe? Então, cada um tem o seu. É individual. Então, quando você assiste uma coisa, você tem uma percepção diferente do que as outras pessoas. Olha só, dificilmente alguém vai concordar 100% com tudo, seja pro lado positivo ou pelo lado negativo. Então, por favor, gente, não me enche hoje. Aquelas, respeita meu luto, por favor. Sério. Obrigada. Então eu peço muito que você tenha maturidade e que você escute o que eu tenho pra falar com carinho, tá bom? Por favor, obrigada, respeita meu luto e é nóis. Bora pro vídeo de hoje. Então bora falar, né, do último episódio de The 100, que, gente do céu, foi lindo. Eu acho que a série, ela encerrou, assim, muito bem. Nós tivemos eles descobrindo um novo planeta. O Monte, na verdade, ele não dormiu, né, ele não ficou ali no gelo, na verdade, ele teve um filho com a Harper, o Jordan, foi tudo muito legal. E depois, vocês acreditam que teve um spin-off onde a gente conheceu uma bitch maravilhosa chamada Josephine? O quê? Ah, esse não foi o final. É verdade. Ai, que cabeça minha. E então, como vocês já sabem, o Bellamy morreu. Sim, o Bellamy morreu. É muito difícil falar isso e eu já queria começar falando que não adianta fazer teoria, não adianta ficar, eu acho que ele não morreu. Ele morreu. Ok, ele morreu, o Jason Rothenberg, ele já confirmou, o Bob Morley já confirmou, então o Bellamy, gente, se foi. O máximo que pode acontecer, coisa que eu acho muito difícil, que não é a cara de The 100, é mostrar aí no último episódio o Afterlife, né, dele no céu ou alguma coisa assim. Tem algumas séries que fazem isso, né, nós temos várias séries da CW mesmo que já fizeram isso, mas eu honestamente não acredito que isso vai acontecer com The 100. Mas antes da gente começar falando sobre o roteiro, né? Antes da gente começar a falar da morte do Bellamy, eu gostaria muito de falar dos pontos positivos desse episódio pra mim, que eu achei um dos melhores episódios dessa temporada, por incrível que pareça. Pelo menos ali no começo, né? Eu gostei muito do reencontro de todo mundo, eu achei tudo maravilhoso. Eu gostei muito da interação do Murphy com a Raven. Eu tava sentindo muita falta disso. Eu gostei que eles não esqueceram dessa amizade. Foi muito legal um atacando o outro, né? Tipo, Murphy, você deixou o Shea vivo, aqui virou um caos e tudo mais, não sei o que. Murphy e Emory também foram perfeitinhos, como sempre, né? Incrível. Eu amei muito também o reencontro da Clarke com a Maddie. Eu amo essas duas, é muito bonitinho, né? O relacionamento de mãe e filha que as duas têm. O abraço delas, assim, foi de fato muito emocionante mesmo. Eu adorei a Emory, sem saber de nada, zoando o Bellamy, né? Falando da roupa dele, falando, essa roupa é de um cara que tem muita história pra contar, sabe? Eu achei momentos bem divertidos. Eu acho que um ponto alto desse episódio pra mim também, com certeza, foi a senhora Indra. Gente, a Indra, ela é maravilhosa e eu não sei porque ela não tinha tanto destaque antes, assim. Ela sempre foi muito perfeita e eu acho que esse episódio deixou isso ainda mais claro, coisa que a gente já sabia, então não precisava deixar nada mais claro, não é mesmo? Nós tivemos essa rainha se soltando e matando ali vários discípulos
discípulos, que foi uma das cenas mais bonitas dessa temporada. Foi uma coisa assim que deu prazer de assistir ela arrancando a cabeça dos outros, sabe? Eu acho que talvez eu não seja uma pessoa muito normal, mas meu apelido é estranha, né? Então tá tudo certo. Porém, das duas coisas que eu não gostei desse episódio em si, fora, né, a forma que aconteceu a morte do Bellamy, também foi a Indra não ter matado o Shenreda. Eu acho que eles estão empurrando esse personagem muito com a barriga e eu acho que eles estão saindo de formas muito fáceis, porque eu acho que não tinha justificativa nenhuma da Indra não ter matado o Shenreda naquele momento, ter dado uma espadada nele, porque eu acabei recebendo, um de vocês me mandou no Twitter, eu não sei onde a pessoa encontrou, porque eu não quis ver nada depois, que o Shenreda, ele não morreu na verdade, né? Ele ia morrer ali, mas possivelmente alguém vai acabar tratando ele, e aí nós temos uma imagem dele na roupa de um dos discípulos. Então eu acho que sim, nós teremos um embate aí no final, talvez do Shenreda e do Cadogan, porém é um personagem que eu acho que não, assim, eles enrolaram demais, sabe? Então eu não gostei do fato da Indra não ter matado ele, porém eu curti ali a cena dela matando os discípulos, enfim, vocês entenderam. Outro ponto muito alto pra mim nesse episódio foi o destaque, né, mais ou menos, que eles deram pra Raven. É claro que eu fiquei muito preocupada, porque eu acho que ela teve alguns sintomas muito parecidos com o Jasper, ali na terceira temporada, depois que a Maya morre e tudo mais. Então a gente consegue ver sim um começo de depressão na Raven, ela querendo morrer. No momento, gente, que ela tá de costas, eu tinha certeza que a Nick ia aparecer. Eu já tava com o coração na mão, achando que a Raven ia morrer. Eu tava assim, desesperada, vocês têm noção. E aí, gente, assistindo essa série por tantos anos, ouvi a Raven dizendo que queria morrer pra poder matar ela. Cara, doeu aqui, de verdade. Mas a única pessoa que eu conseguia lembrar de fato era o Jasper. Eu espero muito que a Raven se trate e que ela não morre, que ela não morra no final, gente, porque eu não tenho mais psicológico pra isso, não, pelo amor de Deus. Pelo menos a Raven tem que ter um final bom nessa série, né? Porém, essa cena dela com a Nick eu achei muito intensa, muito dramática, muito tipo, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Que dá aquele frio na barriga, coisa que The 100 sempre fez até hoje, né? E essa é a The 100 que eu conheço. A Nick foi uma personagem que ela apareceu nessa temporada só pra aterrorizar e não fazer nada, né? Porque ela sempre vai fazer alguma coisa e não faz, porém eu fiquei feliz dela ter falado: Raven, conviva com o que você fez. Melhor do que ter matado ela, pelo menos aí a gente consegue tratar melhor o psicológico dela, né? Mas pra mim, aquela cena da Raven chorando e a Clarke, o Murphy e a Emory consolando ela foi assim o ápice dessa temporada pra mim. Eu achei aquela cena assim perfeita, linda, magnífica. Foi uma cena que me emocionou muito. Eu acho que foi uma cena muito coerente, foi uma cena incrível. Outro momento que pra mim, gente do céu, eu gritei, meus vizinhos ouviram os meus gritos, foi quando a Beat maravilhosa Josephine apareceu ali como uma alucinação pro Gabriel, mas não importa, ela é incrível, ela é perfeita de qualquer jeito. Eu tava com muita saudade da Josephine. Um dos pontos que eu mais gosto da sexta temporada é justamente essa personagem tão intensa, tão complexa, tão maravilhosa, assim. Eu gostaria muito que eles tivessem mantido tanto a Josephine quanto a Clarke, assim, vivas, né? Mas não aconteceu, porém eu fiquei feliz com essa homenagem, eu fiquei feliz dela aparecer aí nessa reta final. É uma personagem que de fato merece, mesmo aparecendo pouco, ela fez história, né? E outro ponto que eu amei e eu não esperava, assim, eu fiquei chocada, foi quando o Gabriel, ele destrói a chama, né? Eu fiquei assim, gente, socorro, eu não esperava por isso. Eu acho que ele foi incrível também. Eu gosto muito do personagem, eu acho que ele foi maravilhoso nesse momento, eu acho que ele foi super correto. Tinha que atirar em todo mundo, matar todo mundo mesmo. E aí, depois que o Gabriel, ele destrói a chama, né, nós já temos nossos personagens incríveis com as suas armas na mão, e aí, obviamente, a Clarke ameaça o Cadogan pra ele dizer onde está o resto da galera, pra dizer onde estão os amiguinhos deles, e aí a gente acaba descobrindo, né, que uma das nossas teorias estão certíssimas, pois a galera está na Terra.
Eu não consegui nem ficar tão empolgada assim com a Terra devido aos acontecimentos finais, mas tudo bem. E então, como a Terra está offline, o Cadogan, ele é o único cara que tem a senha ali para poder viajarem através da anomalia para lá. E aí, claro que a Clarke ameaça ele. E aí, nesse momento, a Clarke acaba dando um tiro no amiguinho do Bellamy, né? E aí, gente, que estranho, né? Nossa, porque os discípulos, né, do Cadogan, eles não têm sentimentos, eles são pessoas que eles não pensam assim, né? Eles não têm coração e tal. E aí, gente, eu achei muito estranho, porque o Bellamy, ele pulou, ele gritou assim, tipo, ai, o meu amigo tá morrendo. Mas se ele não tem sentimento, por que ele também não teve mais ou menos essa reação quando a Clarke estava sendo torturada, né, alguns episódios atrás? Estranho, né? Não sei por que aconteceu isso. E aí, gente, pra mim, foi onde esse episódio acabou. De fato, depois foi ladeira abaixo, que a Clarke chama o Cadogan e fala, não, você vai comigo. E aí, quando o Bellamy tá indo pra ir junto, ela fala, não, você fez a sua escolha. Cara, eu fiquei arrepiada com esta cena. Foi até esse momento aí que eu gostei desse episódio, tá bom? Eu gostei da Clarke ter falado isso pro Bellamy, porque eu acho que de fato ele merecia, eu acho que de fato ele foi contra o seu povo, ele tava sendo um babaca. Eu estou falando sobre a morte do Bellamy desde antes de começar essa temporada. Eu não me incomodo com o personagem morrendo de forma nenhuma, coisa que eu já imaginava que ia acontecer. Eu não sinto tanto assim, eu não fico revoltada quando algum personagem em uma série que eu gosto morre, mas tem que ter coerência, né, com a história do personagem, senão a gente fica de fato parecendo um bando de palhaço assistindo uma série que teve todo um crescimento, um desenvolvimento, e aí o cara termina como um inimigo. Então isso eu acho que foi horrível, entendeu? Foi horrível a forma que aconteceu, porque gente, o que aconteceu neste momento, né? O Bellamy, ele acaba encontrando o caderno ali com os desenhos da Maddie, então a gente acaba se deparando com desenhos, né, com a filha do Cadogan, enfim, depois que o Sheiheda fala com o Bellamy, enfim, gente, tá muito difícil gravar esse vídeo, pelo amor de Deus, a minha cabeça tá assim, ó. Desculpa por isso. Mano, mas aí o Bellamy, ele começa ali em uma discussão com a Clarke, e quando a Clarke percebe que ele tá com o caderno da Maddie, ela já fica desesperada, falando, não, Bellamy, não faça isso. E começa a falar com ele, né, na língua Grounder, pra ninguém entender, fala pra ele ir com eles. Coisa que ele poderia ter feito, né, ele podia ter pegado o caderno, porque já que é pra mostrar pro Cadogan, o Cadogan foi pra Terra. Porque ele não falou, beleza, Clarke, então eu vou com você, e aí chegando lá, ele entrega o caderno pro Cadogan, entendeu? Porque a intenção não é o pastor. Então, qual foi o sentido o Bellamy fazer tudo isso pra entregar a porcaria de um caderno pra um dos discípulos? O discípulo ia fazer o quê, já que o chefão, o único cara que eles acham magnífico e Deus é o Cadogan? Então já começa, na verdade, a incoerência por aí, né? E aí, gente, assim, cortou meu coração de verdade, mas isso comprova aquilo que eu falei em vídeos passados, que a Clarke fala que ela não queria perder ninguém, mas ela já tinha perdido Bellamy. Coisa que eu falei pra vocês que, na verdade, tudo isso me pareceu que o Bellamy realmente tinha morrido naquela explosão, né? Aquele Bellamy morreu e nasceu outro Bellamy péssimo, no caso. E, gente do céu, apesar de ter odiado esta cena e ter achado uma cena muito, muito, muito mal feita, eu preciso falar da atuação de Eliza Taylor e Bob Morley. Eu sei que tem muita gente que não gosta deles, porém, eles deram um show nesse episódio, nesse momento. Eu me arrepiei. Eu acho que o Bob, ele conseguiu trazer todos os sentimentos do Bellamy à tona. Ele conseguiu mostrar o que o Bellamy estava sentindo, que ele estava muito confuso entre o seu povo e também com o povo ali de Bardo e tudo mais. A última coisa que o Murphy fala pra ele foi: eu espero que isso que você acredite valha a pena. E aí o Bellamy fala, vale sim. Então a gente ainda tem essa justificativa, né? A gente ainda precisa descobrir por que que o Bellamy fez tudo isso, e eu espero que nesses 3 episódios eles mostrem. Na verdade, eu acho que até o final dessa temporada, não me matem por isso, ok? Mas eu acho que até o final a gente vai descobrir que talvez o Bellamy estava certo. Talvez eles quiseram matar o Bellamy justamente pra Clarke se sentir mal por tudo isso e saber que o Bellamy tava meio que certo, sabe? Então, não sei se eles vão manchar de fato
a memória do Bellamy pra ele ser 100% um inimigo ou sei lá o que, mas eu acho que o Bob Morley, ele conseguiu mostrar sim aquilo que o Bellamy tava sentindo. Eu acho que o ator tava muito emocionado também, né? Ele tava com lágrimas nos olhos o tempo inteiro nessas cenas finais. Se você começar a reparar bem antes, né, dessa conversa dele com a Clarke, ele já tava com os olhos cheios de lágrimas, então eu acho que ele tava bem emocionado mesmo. Assim como a Eliza Taylor, que eu acho que ela conseguiu também trazer todos esses sentimentos que a Clarke tem pelo Bellamy e também pela Maddie. Eu não julgo a Clarke pelo que ela fez de jeito nenhum. Eu acho que ela é mãe e ela faria qualquer coisa pela sua filha, então podia estar qualquer pessoa na posição do Bellamy. Qualquer pessoa, e eu arrisco dizer que até mesmo a própria mãe dela, ela teria atirado. Seja quem for, ela teria atirado. Gente, ela matou o primeiro amor dela ali na segunda temporada. Porque eu já falei que o Finn foi o primeiro amor dela, né? Vocês gostando ou não. Então, da Clarke, a gente não pode duvidar nada. Mas eu achei mal feito e eu achei meio idiota a forma que aconteceu a história do Bellamy nessa temporada, porque se vocês repararem bem nessa cena, a Clarke, na verdade, ela mirou no coração do Bellamy, então ela atirou pra matar. Porém, meus amiguinhos, eu achei mal feito e eu achei incoerente, principalmente pelo fato da Clarke ser muito boa de mira. Então, tinham vários jeitos, várias formas que ela poderia ter pegado o livro sem matar o Bellamy. Certo? Ela poderia ter atirado nas duas pernas dele, ela poderia ter mirado aqui, ela poderia ter mirado aqui, ela poderia ter mirado no próprio livro, ela poderia ter mirado até mesmo na barriga dele, no pé, sei lá, mas ela mirou no coração, então foi desnecessário, não foi bacana, foi uma coisa completamente forçada pra Clarke de fato matar o Bellamy. Então eu sinto que, na verdade, muita gente tá falando que toda a evolução do Bellamy foi prejudicada com essa morte, e na verdade eu acho que não só do Bellamy, mas da Clarke também, porque a Clarke, ela já teve inúmeras oportunidades de ter matado o Bellamy e ela não fez, ela não teve essa coragem, ela já deixou ele pra morrer, né, na quinta temporada, pela Maddie também, mas ela se arrependeu e tudo mais, então eu acho que na verdade tinham outras formas dela fazer isso, dela ter pegado esse livro, então eu achei o fato, esse negócio assim, dela matar o Bellamy e tal, forçado por conta disso. Até mesmo porque, se vocês repararem bem nessa cena, eu não tinha reparado, a galera do Twitter aí que me contou, porque eu tava tão louca na hora, a Clarke atira no Bellamy, o Bellamy cai no chão, morre e o livro cai no chão. A Clarke, ela vai, atira, consegue pegar um discípulo, porém as balas acabam e ela não consegue matar, né, o outro discípulo e o livro fica lá no chão. Ou seja, da mesma forma, a Clarke, ela deixou o livro para trás, então da mesma forma, o discípulo ainda vai ter o livro, ou seja, o Bellamy morreu para absolutamente nada, ou seja, é incoerente com toda a história dos personagens até hoje. Na minha humilde opinião, você trabalhar o desenvolvimento de um personagem por 6 temporadas, um personagem que fazia tudo pelo seu povo, um personagem que falava o My Sister, My Responsibility, um personagem que já fez tanta coisa nessa série, que já fez muita merda também, principalmente na terceira temporada, porém que se arrependeu, porém que cresceu, porém que evoluiu, pegar uma personagem que sempre fez de tudo pra salvar o seu melhor amigo, uma personagem que ela não teve a coragem de matar ele em inúmeros momentos, e matar ele de uma forma porca, de uma forma que não tinha a menor necessidade, porque se a intenção era só pegar o livro, ela poderia ter atirado nos pés dele, deixado ele manco e ponto final, então não precisava ela ter atirado pra matar. Eu acho que o Bellamy realmente merecia um tiro, ok? Eu acho que o Bellamy realmente merecia morrer depois de tudo que aconteceu, mas pra mim, o dito cujo, ele pegou todo o desenvolvimento, não só do Bellamy, mas também da Clarke, e ele fez isso aqui. Bora fazer uma brincadeirinha rapidinho aqui, então. Eu, Aline, vou tentar melhorar a morte do Bellamy nesse episódio em menos de 1 minuto. Será que eu consigo? Vamos lá, façam as suas apostas. Vamos supor, então, que a grande responsável por destruir a chama não tenha sido o Gabriel, e sim a Clarke. Vamos supor que ela viu uma oportunidade ali, pegou uma arma e, atirou na chama. Com isso, os amigos dela acabam pegando uma arma ali, acabam trocando alguns tiros. Com
isso, o Cadogan fica puto da vida, então ele pega uma arma, aponta pra Clarke e ele atira. Com isso, o Bellamy pula na frente da Clarke e morre, mostrando que ele, apesar de tudo, ele ainda faria tudo pelo seu povo. O Bellamy ainda morreu desta forma. Eu acho que ainda é coerente sim o Bellamy morrer nessa temporada. Eu sempre achei que o final de The 100 teria a morte da Clarke e do Bellamy. Eu acho que faz todo sentido do mundo sim os dois protagonistas morrerem no final. Desculpa, mas eu de fato acho. Eu acho triste, porém eu acho que é coerente. Mas eu acho que a forma que foi feita a morte foi feia. Foi errado, foi mal feito. Deixar o livro lá, ela ter atirado no coração ao invés de só tentado paralisar ele, não faz o menor sentido para toda a história que foi apresentado até hoje. E digo mais, talvez na verdade a grande responsável por destruir a chama poderia nem ser a Clarke, e sim a Octavia. Ela vai e destrói a chama, e aí o Cadogan vai e ameaça a Octavia, a mesma pegada. Ele atira na Octavia, o Bellamy pensa, my sister, my responsibility, vai e morre no lugar da Octavia. Teria sido incrível, o cara não teria morrido como um inimigo, a história dele não teria sido manchada, mesmo ele ficando do lado do Cadogan, ele ia mostrar com essa situação para se sacrificar pela Octavia ou pela Clarke, ele ia mostrar que sim, ele continua sendo Bellamy Blake, que a gente conhece, porém ele tinha uma ideia diferente, ele tinha uma crença diferente, porém o amor dele pelo seu povo, pela Octavia e pela Clarke ainda seria maior do que esta crença. E este seria o meu final para o Bellamy. Com isso, eu gostaria que vocês entendessem que o meu problema não foi a morte do Bellamy, foi a forma que foi feita. Ele ser morto pela Clarke é a coisa mais incoerente que existe nesta série, por mais que tenha sido pela Maddie. Se fosse por isso, o livro não teria ficado lá, entendeu? Eu não julgo a Clarke, ela é uma mãe, ela faria de tudo pela sua filha, e sim, o Bellamy merecia morrer nessa temporada, desculpa, mas essa é a verdade, mas eu acho que tinha outra forma disso acontecer. A Clarke é sua mãe, sua mãe não a mãe do Bellamy, ela é a mãe da Maddie, ela é uma mãe, ela faria de tudo pela sua filha. Isso é óbvio que a conexão maior que a Clarke teve nessa série até hoje é com a Maddie, com mais ninguém. Então eu acho que estragar dois protagonistas em menos de 5 minutos foi péssimo, porque você pode não gostar do Bellamy, meu amor, você pode ficar assim, ó, puto, falar, ainda bem que o Bellamy morreu, coisa que eu acho escroto, inclusive. Se você comemorou com a morte da Alexa por conta de Bellarke, você é idiota. Se você comemorou com a morte do Bellamy e ficou debochando e me xingando e falando um monte de merda por conta de Clexa, você também é idiota. Obrigada. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fico muito triste e fico muito puta de ver os fãs de The 100 tão separados assim, e com essa treta completamente desnecessária. Eu acho que a treta deveria ser com quem matou Alexa e o Bellamy, e não entre Clexas e Bellarke. Eu acho que esse que era o momento, na verdade, de Clexas e Bellarke se juntarem de fato, sabe? Se perdoarem, enfim, reinar a paz e perceber que a culpa não é dos atores, a culpa não é dos personagens, a culpa é de quem fez tudo isso acontecer. Eu acho que The 100 é uma série que teve inúmeras mortes injustas, entendeu? E o que eu falo sobre ter uma morte coerente com a série, né? Porque eu acho, gente, que tem gente que vai morrer mesmo e ponto final. Não tô falando porque um dos meus personagens preferidos morreu, não, mas tinha outras formas de acontecer. Eu acho que eu já deixei isso muito claro. Exemplos de morte pra mim em The 100 que foram coerentes e foram lindas foi a do Monty, por exemplo, né? O Monty, ele morreu como um herói. O Monty, ele teve uma história linda. O Monty, ele foi maravilhoso. Ele teve uma das mortes mais tristes, porém uma das mortes mais lindas desta série, sabe? Foi inevitável o Monty morrer. A gente não esperava que ele ia morrer, mas foi digno do personagem. O Bellamy, ele não morreu, ele não teve uma história digna no final. Não teve, desculpa, não teve. Alexa não teve um final digno pra guerreira que ela é. Se ela tivesse morrido em uma batalha pra salvar a vida da Clarke ou alguma coisa assim, pra salvar a vida do seu povo, dos Grounders, se sacrificar por isso, mas a menina morreu de bala perdida. Isso é tão podre quanto a morte do Bellamy. Eu sofro muito com a morte do Lincoln até hoje, vocês sabem muito bem disso, e a gente sabe que a
morte dele, se aconteceu por conta de tretas nos bastidores, não é mesmo? Porém, gente, o Lincoln, meu Deus, eu não acredito que eu vou defender a morte do Lincoln neste momento. Ainda acho a morte dele errado. Mas pelo menos a morte do Lincoln, ela serviu pra Octavia evoluir. Pelo menos o Lincoln, ele morreu como um herói, porque ele morreu pro povo dele não morrer, sabe? Então, tipo, é uma morte triste, é uma morte, tipo, poxa vida. Mas pelo menos, na minha opinião, a morte foi à altura do personagem. Foi digna pra história dele por morrer se sacrificando pelo seu próprio povo, mostrando que ele não é um cara egoísta. O Bellamy, ele morreu como um cara egoísta, ele morreu como um inimigo, ele morreu sem ter uma chance de ser perdoado e de crescer e de evoluir. O Bellamy, ele morreu pelas mãos da mulher que mais tentou salvar a vida dele durante 6 temporadas. Até mesmo a morte da Diosa. Alguns de vocês já ficaram chateados porque eu defendi a morte da Diosa. Eu acho que a morte dela foi coerente e eu acho que a morte dela foi digna pela personagem e pela evolução dela. Poxa vida, ela morreu pra salvar a alma da própria filha dela, pra não ter aí esse fardo, né, de matar tanta gente, cara. Ela morreu pra salvar o coração da própria filha. Se isso não é uma morte digna, eu não sei o que é. Desculpa, entendeu? Eu acho que personagens em séries, eles morrem. Gente, as pessoas na vida real morrem. Fazer o que é a vida? Mas a gente tem que saber fazer direito, né? Eu acho que tem que ter um respeito e um cuidado com os personagens em si. Eu acho que foi um desrespeito com a trajetória do Bellamy e da Clarke também. E digo mais, infelizmente, eu não queria que isso acontecesse, mas pensando no que aconteceu com o Bellamy, eu acho que o que mais faz sentido talvez é de fato a Clarke morrer no final. Eu sempre achei que a Clarke e o Bellamy fossem morrer no final, mas assim, eu esperava uma coisa mais, sei lá, mais poética, mais à altura dos dois, sabe? Eu não me importaria se a Clarke e o Bellamy morresse, mas se fosse de uma forma justa, se fosse de uma forma bonita, se fosse de uma forma da hora mesmo, sabe? Então é muito louco, porque The 100 é uma das séries mais especiais da minha vida e acontecer isso, cara, é muito decepcionante. Eu fico muito puta, eu fico muito brava quando vocês me mandam mensagem falando, não, você tem que ser ética, você tem que ser... Gente, eu sou tão fã de The 100 quanto vocês. Entendeu? A única diferença é que meu trabalho é fazer vídeo pro YouTube, mas eu poderia facilmente não fazer vídeo de The 100 e tá tudo bem. Teve uma galera que me mandou falando que agora tá com medo da Echo e da Octavia matar a Clarke ou fazer alguma coisa assim. Posso ser sincera? Eu acho que, sei lá, eu acho que eles vão talvez estragar ainda mais a memória do Bellamy. Porque eu não acho que a Octavia vai ficar tão brava assim. Talvez ela chegue na Clarke e fale assim, eu entendo o que você fez pela sua filha, eu faria o mesmo pela Hope. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, não posso dar 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza de que isso vai acontecer sim, que elas vão compreender o que a Clarke fez. E ainda acho que Clarke vai morrer até o final sim. Não, sei lá, gente, eu acho que é o que vai acontecer, eu não consigo imaginar um final pra Clarke, uma vida pós ela matar o Bellamy. Eu não consigo, assim. Eu já falei inúmeras vezes, gente, o Bellamy é a protagonista, você pode falar o que você quiser pra mim. Eu vi até uma galera que não gosta do Bellamy, inclusive fiquei muito feliz com a maturidade, viu? Teve uma galera que não gosta do Bellamy falando que sim, de fato, foi uma coisa assim ruim pra história. Porque, gente, eu não tô falando por ser um personagem, porque matou o meu personagem, não é isso. Mas foi uma coisa ruim pra história da série, caramba. Vocês assistem a série pela história ou por um personagem específico? Não existe isso, velho. Se você assiste uma série por um personagem específico, então vai assistir só a temporada que a pessoa participou e ponto final, para de encher o saco. Não sei vocês, eu assisto The 100 pela história. E na minha opinião, os dois protagonistas terem este final estragou a história inteira. Porque eu vou ver as cenas ali do Monty Weather, tipo assim, do Bellamy pegando na alavanca, falando, não, my sister, my responsibility, a Clarke não vai carregar esse fardo sozinha, não, eu tô junto com ela, e aí eu vou assistir aquela cena agora e pensar, poxa, ela matou ele no final, completamente sem necessidade, porque ela poderia ter atirado em outro lugar pra pegar a merda daquele caderno que ainda ficou lá. Eu ainda fiquei revoltada com esse caderno lá. Ela matou o Bellamy e o caderno ainda ficou lá.
não tem sentido. Isso é mal feito, isso é feio. Eu sempre falei que The 100, nada é em vão, mas nessa temporada, pra mim, tudo tá sendo em vão, praticamente, tudo, assim, eu não sei mais nem o que esperar desse final. Inclusive, gente, eu tive a ideia agora, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando do meu final perfeito de The 100. Aquelas, né? Porque assim, gente, agora no finalzinho do vídeo, pra quem assiste até o final, né, eu sempre acabo desabafando um pouquinho mais. Essas não são nem as coisas que eu ia falar nesse vídeo, eu não tô nem seguindo o roteiro que eu tinha feito, porque eu não queria ficar tão revoltada e xingar e tudo mais. Eu acho que até que eu consegui me controlar um pouquinho. Mas é uma coisa que muitos de vocês não sabem, talvez vocês já tenham percebido, é que eu tenho muita vontade de ser roteirista hoje em dia. Depois que eu comecei a fazer vídeo e tudo mais, eu tenho muita vontade de criar as minhas próprias séries. Inclusive, Netflix, eu tenho uma ideia de uma série de vampiro, ó, maravilhosa. Me contrata que eu te conto. E então, quando eu assisto uma série, por isso que eu falo, tal morte é coerente, tal desgraça é coerente, tal não é, não sei o que, eu tento pensar com a cabeça do roteirista, eu tento pensar com a história como um todo. Vocês já devem ter percebido que eu sempre falo da história, que eu falo, tipo, do caráter do personagem, da evolução do personagem, porque são coisas que eu me interesso mais, eu me interesso até mais por roteiros do que por fotografia de série, de filme, tipo, ai, essa cor amarela e a rosa combina, sei lá. Então, eu sou muito de assistir uma série e me apegar à série pela história, pelos personagens, sei lá, sabe, pelo desenvolvimento. Então, quando eu vejo a história de um personagem acabando de uma forma estranha, mal feita e incoerente, dói no meu coração, entendeu? Eu fico pensando o que passou na cabeça do cara quando ele escreveu uma coisa dessa. Assim, poderia ter matado Bellamy, como eu disse, de outro jeito. Poderia, assim, não ia nem prejudicar tanto a história, sabe? Ele poderia ter se sacrificado pra Clarke conseguir ir pra Terra, qualquer coisa, mas isso foi, tipo, sem noção até demais pra mim, desculpa. Porém, The 100 é uma série que eu vou continuar indicando pras pessoas, sim. É claro que eu vou explicar, falar assim, o final é meio Game of Thrones, cuidado, né? Porque o final tá aparecendo bastante, assim, Game of Thrones em alguns momentos. Mas é uma série que eu continuo indicando, é uma série magnífica, continua no meu top 10 de melhores séries da minha vida. Eu vou continuar amando, vou continuar revendo até a 6ª temporada, né? Depois, não quero rever não, obrigada. Infelizmente, The 100 é uma série madura, é uma série adulta, não é uma série teen. Porém, tem um público muito teen, tem um público muito infantil. Eu sei que eu já fui uma dessas pessoas. Eu entendo até, porque eu já fui de brigar no Twitter, essas coisas. Mas hoje em dia, tipo, eu tô muito de boa mesmo. Eu acho que a gente tem que saber respeitar a opinião alheia. Gente, The 100 é uma série que, assim, me esgotou psicologicamente nessa última temporada. Eu tinha vários planos que foram por água abaixo, sabe? Meu Deus do céu. Hoje tava aqui no meu cronograma que eu deveria gravar o vídeo de Clexa, mas eu não vou conseguir. Eu não gosto de gravar esses vídeos quando eu não tô muito animada, sabe? Então, nessas 2 semanas que a série ficou em hiatos, eu me animei de novo. Aí eu fiz os 50 curiosidades, aí eu fiz o vídeo do Lincoln e da Octavia, sabe? Eu tava de fato muito animada de novo com a série e tal. Então, é uma série que me esgotou bastante, gente. Eu tô exausta, assim. Vocês me desculpam, mas eu não vejo a hora de acabar. Foi uma série que na metade ali, no período, eu passei poucas e boas com os fãs de The 100. Por pouco não desisti do meu canal. Tive crise de ansiedade. Tive um monte de problema por causa de fã de The 100. Então, por isso que às vezes eu acabo demonstrando que eu tô exausta, eu não consigo fingir uma coisa que eu não consigo chegar aqui e falar assim, oi gente, então, boa tarde, bem-vindos ao meu canal, foi tudo lindo, foi tudo perfeito, o roteiro é perfeito, é incrível, porque The 100 é uma das séries mais especiais da minha vida, então por isso que eu não posso falar mal, tá bom? Então, tipo, eu acho que é muita ignorância você falar que uma pessoa que não está gostando da 7ª temporada, que ela não é fã de verdade ou que ela é burra, que ela não entendeu. Desculpa, pra mim, o ignorante é você, porque as pessoas podem gostar ou não gostar de algo. Você não é o dono da razão. Você pode não gostar de Friends, que é uma das minhas séries preferidas, e tá tudo bem. Pra mim, Friends é incrível, é perfeita, mas você pode não gostar. Então, vamos parar com essa arrogância de achar que as pessoas têm que gostar ou não gostar das mesmas coisas que a gente, porque você não é o dono do mundo, tá bom? Um beijo, gente. Já falei demais, já tô começando a ficar irritada. Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Se inscreva no... Não vou falar bosta. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.
inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante também. Vai lá me seguir nas redes sociais, estou sempre lá falando com vocês. Até fiz um TikTok desse episódio pra tentar distrair um pouco, mas não deu certo. Então, super beijo e até o próximo vídeo.